Salve, salve galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Então vamos para mais uma parte, talvez a penúltima parte, tá, dessas aulas de pintura digital. A gente já veio de umas 2, 3 aulas, né, fazendo toda aquela etapa de construção, de pintura, de definir cor de luz, cor de sombra. E aí a gente começou a fazer uma mesclagem, né, que foi essa etapa aqui que eu chamei de mesh, tá? Mas tava bem legal, que deu um impacto bem bacana na imagem. Ó, vocês lembram? A cor sólida, e aí a gente saiu da cor sólida e já ganhou essa textura aqui, esse volume, tá? Eu já tinha definido as cores antes, tá? Eu deixei aqui para vocês verem. Esses arquivos foram compartilhados também lá nas aulas, tanto a etapa 1 das cores mais simples, quanto dessa etapa aqui, tá? E aí a gente vai já para a próxima etapa, que é a etapa de começar realmente a fazer luz e sombra, definir os campos aonde isso vai acontecer, tá? É agora, propriamente dito, que a gente já vai começar a ver realmente o que a gente está fazendo, tá beleza? Então, antes de a gente começar, essa parte é uma parte muito prática. Antes da gente começar, eu só quero falar algumas coisas. Eu compartilhei com vocês uns arquivos de pincel, tá? É muito aconselhável que você não utilize nesse momento o pincel mais básico, e sim que você escolha um pincel que mais agrade você, tá? No meu caso, eu usei um pacote que eu compartilhei com vocês lá, que é o pacote do Dan Love Visi Brushes, tá? Esse pacote é bacana porque você tem um controle aqui dos pincéis, tá? São pincéis muito mais editáveis, são pincéis muito mais controlados, e outra coisa é que são pincéis muito mais artísticos, que eu acho que é a parte mais importante. Os seus controles de pinceladas serão muito melhores, tanto com o mouse quanto com a mesa digitalizadora, com a tablet, tá? Eu hoje vou usar minha tablet aqui, não tem problema nenhum se você não tiver com tablet em casa, você pode fazer com o mouse, tá? Você não vai ficar de forma alguma limitado a fazer sua pintura. Esse pacote dele é bem completo, tem bastante coisa, olha aqui a quantidade de coisas, cara, é muito completo. Tem inclusive de cabelo, uma coisa que a gente vai fazer na nossa última aula, tá? Na próxima semana a gente encerra essa parte de pintura digital. Ó, é muito completo, gente. Beleza? Então essa é a primeira coisa que eu queria falar com vocês. Vocês escolherem um pincel, tá? De um cunho mais artístico, de um cunho mais sofisticado, para vocês trabalharem, beleza? Já falando sobre os pincéis, todo pincel tem uma orientação. Rafael, o que você quer dizer com isso? Vamos supor que eu venho aqui, eu estou trabalhando com esse Hard Round 19.1 ou 19.1, tá? E aí é o seguinte, a pincelada ela começa desse lado aqui, ó. Definir uma cor, né? Pronto. Tá vendo, ó? Um exemplo, pincel é bem artístico, tá? E como eu estou usando a tablet, ele trabalha com pressão. Se eu passar levemente, eu tenho pincelada leve. Se eu pressionar e passar, a minha pincelada é mais marcante. Agora, uma coisa que é bacana, que isso aqui vai influenciar muito no seu trabalho, é o ângulo do pincel. Perceba que ele está começando, ó, bem no meio da onde eu estou aplicando. Se você não quiser trabalhar dessa maneira, você pode escolher aqui, ó, o lado que seu pincel vai. Então isso também é legal. Olha aqui, ó. Então eu escolho para onde eu começo as minhas pinceladas. Para um tipo de pincel mais artístico, isso vai ajudar bastante, tá? Isso vai facilitar muito o seu processo, tá beleza? Beleza, voltando aqui, deixa eu desfazer, tá? Voltando para o pincel. E aí eu tenho também mais um tipo de ajuste. Se eu quero meu pincel mais aberto ou mais espalhado, isso vai fazer mais sentido quando vocês escolherem pincéis mais artísticos, como por exemplo esse aqui de textura. Tem bastante pincel pra gente trabalhar aqui, tá? Então, por exemplo, ó, tá vendo? Eu só passo e ele vai distribuindo. É legal para fazer como background, dá pra fazer uns efeitos muito bacanas, né? Se você quisesse jogar isso aqui para trás. Como que eu controlo isso? Como que eu faço esses pincéis terem um controle maior? Como que eu trabalho isso aqui? Aqui eu tenho a ferramenta que é a ferramenta que edita os pincéis, que é a ferramenta Brushes. Lembra que se você não estiver vendo essa ferramenta, você vai no painel de janela e você vai achar ela aqui, tá? Aqui eu tenho os ajustes dos pincéis, a distribuição do pincel, e vocês percebam que não estão todos marcados, todos os tópicos não estão marcados. Eu acho que os tópicos mais importantes nesse caso é o Shape Dynamics
e o scattering, que é literalmente a distribuição desse pincel aqui no contexto, tá? Então, ó, eu posso deixar ele mais marcado ou ele mais aberto. Tá vendo, ó? Louco, né? Aqui dá pra pegar e fazer um blend, hein? E a vantagem do Photoshop novo é que o blend é de prévia, né? Você não precisa aplicar, ó. Só de passar, ó, ele te dá a prévia. Dá pra fazer umas coisas muito bacanas com isso, cara. Muito artísticas. Muito maneiro. Enfim. Legal? Essa é a segunda coisa, tá? Terceira coisa. Da onde que vai sair o ponto de luz? Vou deletar essa camada. Onde que vai sair o ponto de luz? Tá? Da onde que vai vir essa luz? Então, para isso a gente tem que definir a fonte dessa luz, tá? Então, só pra gente entender, deixa eu pegar meu pincel básico que eu tava usando lá do The Love, que é esse. Deixa eu conferir. Exatamente. Então, só pra gente entender qual é o ponto de partida da luz. Para isso eu estou usando um livro, tá? Eu já compartilhei ele com vocês, tá na pasta de extras. Vou compartilhar de novo nessa aula, que é esse livro aqui, ó, de Luz e Sombra Sem Dificuldade. É um livro bem ilustrativo, bem prático, e esse livro me ajudou muito quando eu comecei a fazer as minhas pinturas digitais, tá? Foi um livro que abriu muito a minha mente para que ângulo que eu ia usar na luz, tá? E aí os tópicos que eu acho mais importante, mais pertinente para vocês é o tópico de luz mínima, tá? Deixa eu abrir esse bookmark aqui. Espera aí que eu vou com o mouse, porque com a tablet não está funcionando. Luz mínima. Pronto. Luz mínima, que é uma fonte única de luz, para você entender o que está acontecendo, ó. Isso já causa uma profundidade, né? Porque se você não tivesse essa fonte mínima de luz, esses objetos seriam simplesmente silhuetas pretas, de uma cor só. Então a simples linha com uma cor diferente da cor de base já dá uma profundidade. É exatamente isso que a gente vai fazer na parte de luz, tá? E também esse tópico aqui é bem interessante, ó, que é luz de uma só direção. Aconselho muito a vocês darem uma pesquisadinha e dar uma olhada. É bem legal. Ó, olha o ângulo, ó. Luz de uma só direção. No caso aqui tá vindo da lateral direita. Luz de frente. É basicamente a luz que eu vou usar. Essa luz aqui. Para dar silhueta, para dar volume. Vendo, ó. De cima também é legal. Isso aqui, Rafael, por que você está fazendo só com uma fonte de luz? E por que você não está fazendo com mais de uma fonte de luz? Bem, isso vai de cada um, tá? Eu acho que para quem está começando com pintura digital, eu acho legal você começar com uma ou duas no máximo. Uma luz mais forte e uma luz mais fraca. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar essa imagem aqui. E vamos partir do seguinte. Vamos imaginar que a base da luz está vindo daqui. Essa é da onde a fonte está vindo minha luz. Então todas as regiões que são banhadas por essa direção de luz vai ter o highlight. E as áreas opostas, as sombras. Então já é um ponto de partida para você. Aí você vai escolher o que você quer fazer. Se você quer fazer o ponto de partida já as partes de sombra, ou se você já quer fazer as partes de luz. Não tem problema, tá? Mas só pra gente entender que esse vai ser o ponto de luz. Ah, eu não queria que fosse desse lado aqui não. Eu queria que fosse vindo de outro lado. Não tem problema nenhum, gente. Só vocês virem aqui e definir aonde vai sair a luz, tá? Ah, eu também não queria fazer de cima. De cima é meio clichê. Não tem problema nenhum. Você também pode ir lá e basear no lado que você quer, tá? Então você que vai ter esse controle de que lugar que você vai escolher. Sabendo disso, partindo desse princípio, agora a gente vai definir o raio de atuação dessa luz. E é onde a gente vai começar literalmente a fazer a parte da pintura, tá bom? Então vamos supor que no meu caso aqui, do meu desenho, eu escolho que a luz saia daqui, ó. Então essas áreas serão as áreas mais iluminadas, tá? Vai de cada um. Eu, no caso, não vou fazer daqui, tá? Vou fazer daqui. Porque eu acho que essa região aqui, ó, vai dar um destaque bem bacana na luz. E as áreas opostas também. Então vou fazer a luz mais ou menos, ó, partindo daqui e irradiando ela. E vou deixar essa imagem mesmo como referência, tá?
pra gente usar e ir fazendo por cima, tá beleza? Vou salvar e aí eu vou começar a fazer o processo. Esse processo também é o mesmo que eu tinha usado naquela outra aula, tá? Lembra aqui, ó, da camada da pele? Dessa camada aqui eu vou fazer mais uma. E essa também eu vou colocar no Blend Mode. Legal. Essa aqui vai ser a minha sombra, por exemplo, tá? Então eu vou renomeá-la para sombra pele. Legal? E eu vou pegar uma cor que eu já tinha definido, que é a cor da minha paleta. Só que eu percebi que lá no meio do caminho, eu tinha feito isso, eu percebi que aquela cor não seria suficiente para fazer sombra. Por que não? Porque essa cor eu usei para fazer o mesh. Então ela não vai ter muito impacto mais aqui, ó. Ela não dá muita profundidade, ela não dá muita visão. Então eu não queria usar essa cor. O que eu fiz? Peguei ela, novamente fui ali e escureci mais um pouco, tá? E aí peguei essa cor aqui, que é um pouquinho mais escura e ela me dá uma profundidade, tá vendo? Então foi daí que eu comecei a criar essa base, tá? E aí é aquela história. Agora eu vou fazer o processo, tá? Eu vou fazer esse processo rápido, né? Eu vou acelerar o vídeo porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro fazendo. Mas só para você entender, a vantagem de usar esse pacote de pincéis é o controle. A gente tem um controle melhor, tá? E é mais fluido. Ele é mais controlado do que aquele pincel tradicional do Photoshop, que tá lá em cima, né? Esses pincéis gerais, ó. Não são pincéis ruins, mas são pincéis um pouco agressivos para o que eu quero fazer. Aqui eu quero ter um controle mais artístico, tá? Lembrando que eu ainda fiz ele em modo de máscara, para eu não pintar em regiões que eu não queira. É claro que se você fizer e errar, você pode passar a borracha. Então, vamos supor, você vai pegar aqui, ó, e pintar uma mega região, que seria a sua região de sombra. Só pra gente ver um exemplo. Aí eu pintei demais, eu não quero tanta pintura aqui, ó, eu não quero tanta região. Então eu pego minha borracha. A borracha também é um pincel, então você também pode escolher esse pacote de pincéis, tá vendo? Que foi o que eu escolhi. E aí eu vou ter o mesmo controle, diminuo meu pincel e aí, ó, eu vou eliminando o excesso. E o bacana é que esse processo não desfaz imediatamente. Você vai pincelar algumas vezes, tá vendo, ó? Para você ir refinando isso. Aí fica bem legal, cara. E fica bem artístico, né? Fica bem controlado, ó. Tá vendo, ó? Já deu uma profundidade aqui, ó. Tá? Deixa eu fazer aqui também. Pega meu brush. A região aqui da perna, ó. Tá sendo banhada. Tem uma sombra aqui. Ah, Rafael, mas a luz está vindo dali. Tudo bem, mas aqui, ó, tem uma dobra do pano. Então gerou uma sombra, tá? Outro lugar que é legal de você trabalhar sombras é nas dobras da pele. Essa parte aqui, a parte do joelho dela, é uma parte de osso. Então, ó, é legal você vir aqui e dar atenção para esses pequenos detalhes que vão gerar mais profundidade na sua pintura. O umbigo também é bem legal de trabalhar isso, ó. Viu como é que esse pincel é mais controlado? Ó, tá dando uma cara mais legal, né? Aqui no braço, ó. Pincel, aumento meu pincel. E vou trabalhando. Se eu não gostar da quantidade, depois eu vou lá e apago o excesso. Ó, é até legal você pintar de forma grosseira mesmo. Tem gente que gosta de pintar assim. Aí depois vem e vai refinando com paciência, aquela paciência. E aí você vai criar camadas de pincel. Depois, quando você for ver, o seu trabalho vai estar mais orgânico. Beleza? Então vou acelerar o vídeo, tá? Continuar fazendo esse processo aqui algumas vezes. E vou fazer também. Eu também posso fazer isso com seleções, tá? Só pra gente encerrar. Deixa eu dar um Ctrl Z. É histórico, né? Não tem muita paciência. Meu Ctrl Z do Photoshop tá dando um problema aqui por causa que eu tô no modo de... Eu tô gravando, né? Então tá dando um probleminha. Não tô com muita paciência não. Tá vendo? Deixa eu voltar a Z. Perfeito. Aqui mesmo que eu queria. Ótimo. Como é que eu posso fazer isso aqui também? De forma rápida. Eu posso fazer uma seleção, né? Nessa camada aqui,
Eu posso pegar a Pen Tool. Aí eu defino ó, a região que eu quero fazer a pintura. E lembra da aula de Pen Tool? Agora é hora de botar em prática, ó. Faço isso aqui, ó. Ctrl Enter. Pego o brush. E vou pintar só na região que eu quero. Também acho bem bacana fazer isso. Terminei, Ctrl D. Cheguei no mesmo resultado. Bacana? Vamos nessa. Vamos acelerar o processo aqui. Eu vou fazer bastante sombra aqui para ganhar uma profundidade aqui, tá bom? Já volto. Chillin' in Kyoto, Grand with my man's grills. Chain smoking nicotine, say fuck a fast bill. We got that white girl, so we make those grill checks. Fuck a white girl, drug, ill neck, karate chop a grill, bitch I kill. Born from the center of a storm, all the boys slapping gums about how they're hard, bitch I'm harder. Martyr to the swag on the corner, beat your girl up with the drums as the bass makes that bitch cold. Vídeo, tô colocando lado a lado os dois para vocês verem o comparativo ó, da diferença. Deu uma profundidade bem interessante. Claro, sempre pode ficar melhor. Tem muito detalhe aqui ainda que pode e deve ficar melhor. Mas eu só estou mostrando para vocês como que traz uma riqueza, né? Como que ganha uma riqueza de detalhe simplesmente adicionando uma camada de mesh e adicionando luz e sombra, né, cara? Eu ainda nem coloquei luz, mas é muito legal, cara. Olha aqui. A imagem de base, primeira camada e a sombra. Mesmo só a sombra já fica legal, mas com a camada de mesclagem, ó, dá uma profundidade muito melhor. Muito melhor. Lembrando a vocês que em algum momento, se vocês sentiram que não ficou tão bom, ou que pode trabalhar mais essas nuances, seleciona a camada que você quer. Você tem levels.
Você pode jogar levels aqui. Tá vendo, ó? Deixar bem mais marcadinho essa sombra. Olha lá. Cara, que legal, hein? Aqui tá muito intenso. Ó. Bacana, né? Você também pode fazer com curves. Ctrl M. Também dá pra fazer com curves. Ó. Vamos trabalhar aqui, ó. Curves. Curves é legal, né? Ferramentinha boa, cara. Olha que legal. Deu uma diferença, não deu? Olha aqui. Antes e depois. Só acentuei mais. Então vocês podem continuar trabalhando isso tranquilamente, tá? Vamos voltar aqui, vamos continuar. Então agora eu vou para a parte de luz, né? Fiz a parte de sombra e agora eu vou para a parte de luz. Mesmo processo. Olha a fonte de luz. Agora então que eu vou precisar mais ainda disso. Eu fiz as sombras em oposição a essa direção e agora eu vou trabalhar a luz, tá? O mesmo esquema. Então eu vou vir aqui, ó, ligar a paletinha de cor. Minha luz é essa aqui. Vamos testar. Camadinha nova. Modo de máscara. Zoom. Só pra gente testar. Vamos dar uma pincelada. Legal, olha lá. É isso que eu quero, tá? Então vou desligar a paleta e agora eu vou trabalhar os salpicos de luz aqui, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, vou fazer, né? Vou dar uma adiantada aqui, mas eu vou deixar isso aqui para a próxima aula, tá? Senão vai ficar muito estendido o tempo dessa aula e aí vai acabar cansando vocês. Na nossa última aula eu vou terminar a parte de luz, tá? E vou fazer a parte de finalização. É a parte que eu vou colocar texturas, que eu vou colocar um cenário, que eu vou trabalhar uns ajustes aqui para eu chegar num resultado melhor ainda do que tá? Só de abrir aqui o Curves e o Level já deu uma diferença, né? Então dá para agregar mais ainda fazendo isso aqui, tá bom? Então eu vou parar por aqui, vou salvar esse arquivo, vou compartilhar com vocês essa etapa, tá? Que eu vou chamar de etapa 2A, que é a etapa de sombra. Ainda vou fazer a etapa 2B, que vai ser a última, nossa quarta e última aula de pintura digital, que vai ser a nossa aula de luz e efeitos, tá? E de pós-produção. Dá para fazer isso tudo numa aula só, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, pratiquem, mostrem para mim os resultados e a gente se vê na próxima. Valeu!